Olá, conversadores e conversadoras de elevador! Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso canal, em que a gente traz informações sobre os segredos comerciais das empresas de manutenção e modernização de elevadores. E o tema de hoje é síndrome de burnout. Opa, Kátia, por que você vai falar de síndrome de burnout num canal em que a gente fala sobre segredos comerciais, como vender mais? Vocês logo vão entender, fiquem aí, porque o tema está bem interessante. E antes da gente começar, eu queria agradecer a Infoleve, o nosso parceiro aqui que permite que o canal funcione. A Infoleve é a empresa que mais treina técnicos no nosso segmento e agora também investindo no conhecimento comercial. Obrigada, Infoleve, pela força aí. Bora lá falar de síndrome de burnout? Bom, por que eu resolvi trazer o assunto síndrome de burnout no meio de uma série de indicadores KPIs que nós estávamos falando até o episódio passado? Porque eu tenho recebido muitos comentários, muitas pessoas entrando em contato comigo e comentando e contando de colegas do nosso segmento que estão desenvolvendo algumas doenças mentais, entre elas a síndrome do burnout. E como eu mesma passei pela síndrome e demorei muito para reconhecer que eu estava doente, achei que seria bem legal a gente começar por aqui. Então, eu vou fazer uma mescla entre os temas comerciais e também cuidar um pouquinho da nossa saúde mental. Bora lá? Vamos falar? O que é síndrome de burnout? A gente pode falar que a síndrome de burnout é como se fosse uma doença de estresse crônico do trabalho. Até essa a definição que a gente encontra em muitos lugares se a gente for fazer uma pesquisa sobre o tema. Mas eu gosto de uma outra definição que tem mais a ver comigo. A síndrome do burnout normalmente acontece com pessoas que amam, que adoram o que fazem. Sabe aquelas pessoas que não conseguem sossegar enquanto elas não encontram uma alternativa para o problema em questão? Sabe aquele técnico que não sossega enquanto não resolve a espiga? Ele fica ali na frente do quadro de comando tentando identificar, ele entra no YouTube, assiste os canais, ele chama os colegas no grupo de WhatsApp, ele vai para casa se sentindo mal por não ter resolvido. Esse é um grande candidato para a síndrome de burnout. Mas vamos começar pelo começo? Vamos dizer aí quem que descobriu essa síndrome? Na verdade, a primeira vez que síndrome de burnout foi descrita foi na década de 1970, quer dizer, no século passado, na década que eu nasci também, por um psicanalista alemão chamado Herbert Freudenberg. Vou repetir, hein? Herbert Freudenberger. Eu treinei para falar Herbert Freudenberger várias vezes e ainda assim gaguejei aqui no nosso canal. Como que ele descreve, por que ele descreveu essa síndrome, né? Ele tratava usuários de droga, né? Naquela época existia uma avalanche de pessoas que se envolveram com drogas, né? Os anos 70 foram muito marcados por isso, por vários problemas que os Estados Unidos vinham passando. Ele, apesar de ser alemão, ele estava nos Estados Unidos. E esse psicanalista, ele amava tanto o que ele fazia, que após atender 12 horas na clínica, né, ele ainda ia em busca de alternativas e soluções para ajudar os seus pacientes, tá? E ele chegou num ponto de exaustão tão completa do trabalho que ele já não conseguia fazer atividades básicas do dia a dia. E é disso que a gente vai falar aqui. Antes de eu te dar um pouco mais de informações sobre a síndrome de burnout, eu queria te dizer que eu passei pela síndrome de burnout, tá? Eu já falei para vocês em algumas situações que eu sou uma pessoa que preciso da minha carreira funcionando e acontecendo para ser feliz. Sou mãe, sou casada e também sou muito feliz com a minha família. Mas eu não seria feliz se eu tivesse a minha família e não tivesse o meu trabalho. E também não seria feliz se eu tivesse o meu trabalho e não tivesse a minha família. Lá para o ano de 2017, 2018, eu comecei a perceber que eu estava muito infeliz com a minha atividade profissional.
Num primeiro momento, eu achei que eram as mudanças que estavam acontecendo na empresa em que eu trabalhava que me traziam muito desgosto. Mas depois eu fui percebendo que eu não parava de pensar na empresa. Nem a minha família, que era tão importante para mim, já não tinha o mesmo sabor e o mesmo gosto das soluções que eu conseguia encontrar quando eu estava trabalhando. O problema é que para eu sentir de novo aquela sensação de realização, eu estava sempre em busca de algo mais difícil para eu resolver, para que eu tivesse mais resultados e mais elogios e mais uma sensação de que eu precisava ser reconhecida por quem eu era. Isso não tinha fim, virou quase um vício, porque eu precisava me alimentar cada vez de mais e mais e mais trabalho. Muitas vezes eu chegava na empresa antes das 7 da manhã, e era 9 horas da noite, eu ainda estava lá sozinha, atuando, trabalhando. E muitas vezes eu chegava em casa, pegava o meu celular e mandava recados infinitos para minha gestora na época. Mas ainda assim eu não identificava que poderia ser uma síndrome de burnout. Para mim, quem estava com sintomas da síndrome, né, estaria numa depressão, numa cama, chorando, não conseguindo sair de casa. E aí é o primeiro toque que a gente precisa dar para os profissionais. A síndrome de burnout é uma coisa, a depressão é outra. Quem tem síndrome de burnout, se não se cuida, né, se não fica atento e vai atrás de algum tratamento, pode sim chegar à depressão. Mas uma coisa não é sinônimo da outra. Tudo bem? Bom, como que eu identifiquei que eu estava com síndrome de burnout? Em 2019, quando eu fui demitida, tem até a hashtag, segue lá no LinkedIn, fui demitida, e daí eu comecei a perceber e fazer uma reflexão do passado, junto com a minha terapeuta, com a minha psicóloga, de sinais muito significativos da síndrome de burnout. E mesmo tendo sido demitida da empresa, eu passei a atuar, né, como empreendedora, eu já tinha uma empresa aberta, e eu passei a seguir o mesmo ritmo que eu tinha lá na empresa. E todas as vezes que eu percebo que eu estou muito afoita, muito interessada com alguma atividade que eu estou fazendo, hoje me serve de alerta para a síndrome de burnout. Voltando mais de informações técnicas, e daqui a pouco eu volto a falar um pouquinho mais de mim. Agora, atualmente, a síndrome de burnout já foi reconhecida no Brasil, né, como uma doença do trabalho, e ela está na lista das doenças ocupacionais reconhecida pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Gente, eu normalmente não faço roteiro, então eu não leio, né? Eu falo com vocês como se eu estivesse aqui conversando com meus colegas. Mas hoje eu precisei anotar algumas coisas, é por isso que eu estou fazendo algumas leituras. Tá? O que a gente entende como síndrome de burnout, né? Ele é o resultado de um estresse crônico no trabalho e é composta por 3 dimensões que são fundamentais. A primeira, exaustão emocional. Isso é muito importante porque a gente tem uma tendência a sempre se pressionar para cada vez a gente produzir mais. E quando a gente chega na exaustão emocional, a produtividade cai radicalmente. Então, tinha dias que eu chegava no escritório, eu sentava na frente do computador, eu sabia que eu tinha que fazer planilhas, apresentações, reunir a equipe, falar com a diretora. E quando eu via, gente, era assim, tipo, 10, 11 horas da manhã, e eu tinha 500 milhões de coisas abertas na minha frente, mas eu não conseguia concluir nenhuma. Estavam todas pela metade. Isso é muito exaustão emocional. A outra é a despersonalização. É como se tudo aquilo não tivesse a ver com você. A gente fica até um pouco irônico, a gente perde um pouco de empatia com os nossos colegas, a gente sente muita irritação, muita irritabilidade. Qualquer probleminha numa reunião, numa discussão, a gente fica meio distante daquilo. É como se quase fosse uma proteção em relação
aquela atividade. E a percepção das outras pessoas em relação a essa nossa reação é muito ruim. Por isso, um chefe, um gestor, um dono de uma empresa que não consegue enxergar que ele está desenvolvendo a síndrome de burnout é muito perigoso, porque ele pode colocar o seu negócio em risco. E um comercial, um consultor técnico comercial que está desenvolvendo a síndrome de burnout, ele pode se irritar com muita facilidade com o cliente. E isso é bastante perigoso, tá? E o último é uma falta de realização profissional. Lembra que eu contei para vocês que parecia que eu tinha ficado viciada em entregas? Era muito disso. É muito disso daí. Parecia que eu precisava sempre fazer mais para ser reconhecida profissionalmente. E junto com a síndrome de burnout, no meu caso, por exemplo, veio muito em conjunto com a síndrome da impostora. Então, mesmo recebendo um elogio, um reconhecimento da atividade que eu tinha feito, eu tinha muita sensação de que eu não tinha feito o que de fato deveria ser feito. Então, vocês percebem como é uma coisa que vai puxando a outra? É muito doloroso passar por tudo isso, porque a gente não se permite estar vivendo, né, algo como esse, principalmente se a gente já tem uma carreira muito forte, de muito reconhecimento no segmento e na empresa em que nós estamos. Bom, o que eu queria falar agora para vocês, que é muito importante, né? Eu queria falar dos 12 sintomas, né? Estágios, né? Que a gente pode detectar para saber se a gente está ou não com a síndrome de burnout, tá? Primeiro, necessidade de aprovação. Olha que isso fala muito da minha história, né? De maneira exagerada, a gente precisa ser validado o tempo todo. A gente não consegue olhar para o nosso próprio trabalho e dizer, mandei bem. A gente precisa sempre que alguém de fora valide as tarefas que a gente entregou. A próxima, olha eu aí de novo, incapacidade de se desligar do trabalho. Somos os famosos workaholics. Gente, e é tão interessante porque, mesmo tirando a empresa, né, que é, a empresa tem um papel muito forte para o desenvolvimento da síndrome de burnout, tá? Porque normalmente são empresas que a gente fala que sugam a nossa alma. Mas isso tem muito a ver também com nós, com a nossa atividade, com a forma que a gente encara o nosso trabalho. Então, mesmo tirando a empresa do meu dia a dia, ainda assim eu pego muitas vezes sendo workaholic. Então, o burnout tem a ver com o indivíduo também, tem a ver com o ambiente que a gente está inserido, mas também com o indivíduo. Então, se você pega uma empresa extremamente workaholic, que tem muita dificuldade de reconhecer os seus profissionais, que exige resultados diários, semanais, mensais, trimestrais, e ainda assim pega um indivíduo como eu, você tem a combinação perfeita para a síndrome de burnout. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando de KPIs, né? A gente ainda não terminou, ainda falta reparo e falta modelização. Eu praticamente controlava todos esses KPIs semanalmente e mensalmente e trimestralmente. E sempre era cobrado da minha área os resultados desses KPIs, tá? Próximo, negação das próprias necessidades pessoais. O trabalho vem em primeiro lugar. E aí, uma observação: talvez um dos fatores que mais colaborou para que eu não entrasse numa depressão profunda, né, seguindo todos esses passos do burnout, foi porque eu fazia atividade física. Eu corria já pedalava, né, fazia yoga, então eu tinha alguns momentos de colocar isso para fora. Então, isso realmente me protegeu de não ter desenvolvido uma depressão. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu fazia atividade física na hora do almoço. Então, eu não me permitia ter um almoço recarregador mental, porque eu ia para a academia, fazia minha atividade física, mas com um caderninho anotando as minhas atividades do trabalho, porque eu não me sentia merecedora de ter uma hora de almoço. Então, eu ia para a academia para trabalhar, tá? O único momento que eu conseguia realmente me desligar
era na corrida, e precisavam ser corridas mais longas, porque eu falava que até o quilômetro 5, né, depois de 5K correndo, eu ainda estava brigando com o meu trabalho. Depois do sexto, do sétimo quilômetro, é que eu conseguia relaxar e parar de pensar no trabalho. 4, essa é interessante. Fuga de conflitos internos e evitação dos sintomas. Então, finge que está tudo bem, ou então não consegue perceber que está focado demais no trabalho. Gente, sabe a desculpa? Preciso pagar meus boletos, eu preciso entregar esse trabalho. Se eu não entregar, vou perder o emprego, vou ser demitida. Isso são desculpas que a gente dá para a gente mesmo, para que a gente possa alimentar o nosso vício de trabalho. O trabalho para essas pessoas que estão no meio da síndrome de burnout é um vício. A gente precisa das toxinas que o estresse derrubou no nosso organismo. Então, quanto mais trabalho, mais estresse, mais intoxicação nós estamos e mais intoxicados nós queremos ficar. Reinterpretação de valores pessoais. Olha que interessante. Coisas de valor, como a família, ou o lazer, ou uma atividade que a gente faz e que dava muito prazer no passado, são deixados de lado. A prioridade é o trabalho, né? Então, eu me peguei muitas vezes com os meus filhos pequenos, né? Então, criando uma atividade para que eles pudessem ficar ali brincando sozinhos, para que eu pudesse focar no trabalho. Negação de problemas internos, esse é muito bom. Supondo que o problema é das outras pessoas, podem se tornar agressivos e arrogantes. Eu era muito arrogante, gente, porque para mim o trabalho era tudo, né? Então, quando as pessoas falavam que eu estava muito cansada, eu até falava, estou mesmo. Então, por que que você não deixa de entregar? Não deixava. E mais, eu estressava a minha equipe para que a minha equipe conseguisse fazer entregas tão ou mais importantes do que aquelas que tinham sido encomendadas. Eu até negociava muito com a diretoria quando nós estávamos em fases de entrega. Só que depois, quando eu já tinha feito a negociação, eu acabava com a minha equipe para que a gente pudesse entregar ainda melhor, porque eu tinha negociado prazos. Distanciamento da vida social. Cada vez mais se afasta de amigos e da família. Aqui eu preciso fazer um parênteses, tá? Eu sempre gostei muito de ter happy hour, de estar com as pessoas, né? Então, para mim, isso era muito importante. Na fase mais crítica do burnout, eu só tinha vontade de fazer happy hour com as pessoas do trabalho, para falar sobre trabalho, para falar das pessoas do trabalho. Então, as festas em família chegavam a um ponto em que já não tinha muito mais prazer. E aí, no que eu descontava? Na bebida. Eu sempre tomei muita cerveja e chegou um ponto em que eu só conseguia relaxar a partir, sei lá de quantos copos, que eu não vou abrir isso aqui para vocês, não, tá? Mudanças de comportamento visíveis a outras pessoas, mas imperceptíveis para si. Pode ficar mais introspectivo e sério. Gente, isso é uma coisa bem interessante, porque eu fiquei muito irritada. E a pessoa que mais percebia isso em mim era meu marido. Eu já não tinha prazer, por exemplo, de sair no meio da tarde de um sábado para comer um doce, que é uma coisa que a gente sempre gostou de fazer juntos, tomar um café, comer um bolo, né? Eu estava sempre com muita pressa, né? Eu não tinha prazer, por exemplo, de assistir um filme, né? Se esse filme não fosse de alto interesse e se eu não pudesse traduzir esse filme em alguma coisa para o trabalho. Só que eu não percebia. Para mim, isso era muito normal. Perda da personalidade. Não consegue mais dar valor a si mesmo e nem a ninguém. Tem a sensação de não ser mais a mesma pessoa, não se reconhece. Eu acho que esse é um ponto muito legal, até de fazer um meia-culpa. Eu briguei muito para assumir uma área na empresa em que eu trabalhava, que eu gostava muito e que eu achava que era muito abandonada pela empresa, que era os serviços de reparação, né? Não tinha processos, não tinha padronização, a precificação era muito mal feita, né? Então, eu assumi essa área com muita força, com apoio de alguns diretores que me apoiaram, e era um projeto muito grande. Eu ganhei uma equipe muito extensa, passei a lidar diariamente com engenheiros que eram colaboradores meus,
E aí eu passei a me cobrar ainda mais. Eu deixei de ser a Kátia, né, gestora mais humana, né, que compartilhava suas fragilidades, que conseguia trazer a equipe para debaixo das asas mesmo, sempre fui muito mãezona, né, como gestora, para uma gestora muito rude, né, muito radical, sempre atrás de resultado, resultado, resultado. E ainda assim, eu achava que minha equipe estava sempre improdutiva, mesmo eles entregando muito. Então, eu realmente perdi a minha personalidade. 10º, vazio interno. Sensação de vazio interno muito grande, sem direção e sem esperança. Olha só que interessante. Podendo fazer uso de álcool e de drogas. Eu nunca consumi droga, nem na minha juventude, então a droga nunca foi uma opção. Mas a bebida, sim, porque eu sempre gostei da cerveja. Para mim, cerveja tem gosto de festa, de amigos, de família, né? E a cerveja passou a ser um componente fundamental no final de semana para a minha vida. Então, depois, quando eu chegava em casa, 9, 10 horas da noite, né, que a família já tinha comido a pizza, eu abria a minha cerveja, sentava no sofá com um pedaço de pizza e com um pedaço de pizza eu tomava uma, duas, três, quatro, até perceber que eu já estava tão cansado e com tanto sono que eu tomava um banho e ia dormir. Nunca bebi a ponto de ficar no bar, né, ali e voltar para casa sem saber quem era eu e tal. Mas eu percebia que para eu conseguir relaxar um pouco mais, eu precisava da cerveja a meu lado, tá? Depressão. A doença começa a ficar mais profunda com desânimo e perda de sentido na vida. E aí eu queria fazer aqui um depoimento sobre depressão, né? Para mim, depressão sempre foi aquele estado em que as pessoas ficam na cama e não conseguem sair de jeito nenhum e choram, porque essas eram situações que eu já tinha acompanhado na minha vida pessoal. No meu caso, eu nunca cheguei a esse estado, muito pelo contrário, né? Eu me forçava a não ficar na cama, eu me forçava a ter mais atividades. Então, não me bastava chegar cedo na empresa, eu tinha que fazer musculação na hora do almoço, que nós tínhamos uma academia dentro da empresa, e à noite eu ainda ia correr num grupo que eu participava de corrida. No dia seguinte, mesmo muito cansada, eu botava uma aula de inglês no primeiro horário. Aí, mesmo muito cansada, eu montava uma reunião de equipe de alinhamento. Para mim, isso é depressão. É quando eu estou tão longe de mim mesma que eu vou botando mais e mais e mais atividades para não ter contato comigo mesma. E quem me fez olhar para isso foi a minha psicóloga, que me acompanha até hoje, né? Naquela época ela foi fundamental e que hoje continua me ajudando. Todas as vezes que eu sinto que eu comecei a estar cada passo da síndrome de burnout, eu percebo que eu estou colocando uma atividade seguida da outra. Esse final de semana, por exemplo, eu acabei de entregar um projeto super legal e esse final de semana eu tive uma sensação de um vazio muito grande, né? Então eu me peguei fazendo várias atividades ao mesmo tempo. Aí chegou um momento que eu falei, chega, né? Você vai assistir 2 filmes para poder dar uma relaxada. E foi a melhor coisa que eu fiz para não dar canja para essa minha depressão, que ela aparece de uma forma um pouco diferente. E último, exaustão final. E aí sim que a gente chega na síndrome de burnout. Síndrome de burnout significa queimar até o final, né? É como se você tivesse realmente um fósforo que queima até a madeira acabar. E quando a gente chega no 12º passo do burnout, a gente de fato vai precisar de ajuda, de preferência uma ajuda profissional. Muitas pessoas dizem que para você acalmar a síndrome de burnout, basta tirar férias. Posso dizer para vocês que não é tão simples assim, porque a gente precisa fazer passo a passo exercícios, atividades de autoconhecimento, porque não basta tirar a empresa do cenário, não basta a gente tirar as atividades do cenário, a gente precisa
se autoconhecer. E por isso que a inteligência emocional foi fundamental na minha vida, não só na minha atividade profissional, porque hoje eu sou especializada em inteligência emocional, eu dou treinamento sobre inteligência emocional, mas também na minha vida pessoal, porque hoje eu já consigo perceber sinais de que o burnout está falando, hello, cheguei, tô aqui. Né? E consigo atuar antes de chegar no último estágio. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que o tema não é o padrão que a gente tem aqui, mas eu acho fundamental que a gente também fale de saúde mental no nosso canal. Conheço muitas empresas aí do nosso segmento e a maioria absoluta, não conta com departamentos de RH que saibam identificar, que tenham programas de identificação de saúde mental. A maioria tem DPs, né, os departamentos pessoais, aí para fazer a parte mais burocrática do RH. Mas não tendo profissionais da gestão de pessoas e não tendo gestores que entendam e conheçam, identificar, né, consigam identificar sinais da síndrome de burnout, nós podemos ter uma equipe doente na nossa empresa, a começar do empresário, do empreendedor, passando pelas suas equipes de gestão, até chegar às suas equipes operacionais. Isso se traduz em baixa produtividade, em perda de clientes, em perda de remuneração, é perda acima de perda. Então, a gente não vai nem falar, né, de consequências mais sérias do que o síndrome de burnout pode levar, mas a gente vai encerrar por aqui. Se você gostou, se você quer mais assuntos sobre saúde mental no nosso segmento, manda no meu direct, manda no Instagram, manda aqui no YouTube que a gente traz mais temas. Só você pedir que eu trago aqui para você, tá bom? Espero que vocês fiquem bem. E alerta aí, inscreve-se no canal e aperta o sininho para receber as notificações. Até mais, gente!